Olá, eu sou a Maria Carolina, sou advogada, sou especialista em direito imobiliário e hoje eu vou te contar sobre o caso do Gugu Liberato. Não sei se você está sabendo, mas o Gugu Liberato fez um testamento antes da sua morte, onde ele destina parte do seu patrimônio para os seus filhos e uma outra parte para os seus sobrinhos. Na época da morte de Gugu, ele não era casado, então esses eram os possíveis herdeiros que ele deixou. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar nessa aula como ficou essa configuração e eu espero que você goste, porque será uma aula sobre testamento. Você vai entender de uma vez por todas como é que o testamento funciona e explicando essa fofoca jurídica aí para você entender quais são os últimos andamentos desse caso. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, curte o vídeo, ativa as notificações e coloca um comentário sobre o vídeo que você quer ver por aqui. Não precisa ser um vídeo necessariamente de direito imobiliário, mas eu buscarei essa informação, buscarei outras amigas e trarei todo mundo aqui para falar com vocês, beleza? Já vai lá também no meu Instagram, que é o @mariacarolina.adv, me segue lá e não perde os conteúdos. Então, para a gente começar a falar sobre o caso de Gugu Liberato, eu quero que você entenda o seguinte. Ele faleceu em 2019. O que acontece? Ele faleceu em 2019 e ele deixou um testamento para os 3 filhos e alguns sobrinhos. A gente não tem acesso a esse testamento. Muito provavelmente, essa forma de testamento é um testamento sigiloso, que a gente também chama de testamento cerrado. Então, ele é aberto ali só para a família. Além disso, por ser um processo de, conhecimento público, que todo mundo tem interesse em saber, pode ser que ele também esteja em segredo de justiça, e muito provavelmente está. Então, por conta disso, a gente vai se basear nas informações que nós temos nas notícias, tá? A gente não acessou aqui nenhum processo judicial para entender o que aconteceu, até porque seria inviável, praticamente impossível. Então, vamos lá. O Gugu deixou um testamento em que ele tinha 3 filhos e 5 sobrinhos. Qual que é o grande BO desse testamento? O Gugu Liberato, ele falou o seguinte, que 75% dos bens dele seriam divididos para os filhos. Então, cada um dos filhos teria 25% cada um. Eu vou fazer um pouquinho pequeno aqui, mas vocês já entenderam o conceito, né? Dos sobrinhos, eles vão ficar com os outros 25% restantes. Gente, isso aqui vai ficar horrível, mas quem tá acompanhando o raciocínio vai entender. E daqui, 3, 4, 5, cada um ficou com 5%, tá bom? Eu sei que normalmente muito advogado me assiste aqui, advogado de humanas, mas vai dar certo. Vocês vão entender a conta que a gente vai fazer. Então, a gente chega aqui no patrimônio de 100% deixado por Gugu Liberato. E eu, particularmente, vou contar para vocês qual foi o patrimônio que Gugu Liberato deixou. Deixa eu acessar aqui. Então, vamos à leitura dos bens que o UOL nos trouxe, deixados pelo Gugu Liberato. Presta atenção. Casa no Guarujá, no litoral de São Paulo. A residência possui 4 quartos suítes e é avaliada em 7 milhões. Casa em Orlando, nos Estados Unidos. A mansão possui 5 suítes, um amplo jardim e piscina e é avaliada em 6,7 milhões. Mansão em São Paulo. Ela é avaliada em 15 milhões e é inspirada na Casa Branca. Tem um estúdio de TV, o complexo está localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados, avaliado em cerca de 60 milhões de reais. Aplicações em bancos, o investimento do apresentador somam mais de 190 milhões. Sociedade e empresa. A equipe já tá alucinando, nunca nem viram tanto dinheiro somado. Sociedade e empresas. Negócios com postos de gasolina, loteamento e loja de conveniência, cujo valor nunca foi divulgado, mas a estimativa é que passe da centenas de milhões de reais. Então, assim, a gente tá falando em porcentagem pra gente não se perder nos valores, tá bom? Mas vamos juntos. Quando a gente fala de um testamento, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de testamento, a gente tem que entender o seguinte. Você tem um patrimônio. Por mais que seja R$1, esse patrimônio é seu. E esse patrimônio constitui
100% dos seus bens, certo? Tá todo mundo acompanhando? Quando você é casado, a depender do regime de casamento que você instituiu, que você adotou, né? Você tem 50% desse patrimônio destinado ao seu cônjuge. Isso quer dizer que é todo o patrimônio? Não. Então vamos fazer o seguinte. Para o regime da comunhão universal de bens, tudo que era seu antes e depois do casamento é dos dois. Então, 50%, e aí eu vou riscar esse 100% aqui, tá bom? 50% já vai para o seu cônjuge, meu amor. Já é dele por direito, não por herança. É dele porque ele comprou junto com você. Ah, mas ele não comprou junto comigo. Tá, mas quando você declarou a universalidade, você declarou que você concedia parte dos seus bens que você já tinha para ele. Falou assim, você casou comigo, você tem direito a tudo que eu tenho. Você deu 50% para o seu cônjuge. Dos outros 50%, sobram para os seus herdeiros. Então, se você tem filhos, se você não tem filhos, se você tem pais vivos, e enfim, toda aquela linha sucessória que a gente ama. Se você casou no regime da comunhão parcial de bens, que grande parte da nossa população é casada por esse regime, a gente entende mais ou menos a mesma regra. A diferença é que é o seguinte, os bens antes do casamento vão ser uma outra bolinha. Então, isso aqui vai ser antes do casamento, isso aqui vai ser depois. Os bens comprados antes do casamento serão 100% seus. E os comprados durante o casamento é 50-50 de cada um, beleza? Esses bens aqui, eles vão por herança para o seu cônjuge. Então, se você é casado, essa herança vai ficar da seguinte forma. O seu cônjuge vai ser como se fosse um herdeiro a mais. Então, aqui você tem cônjuge, filho 1. Vamos fazer só com um filho para facilitar, tá bom? Então, como é que a gente vai dividir isso aqui? 50% para um, 50% para outro. Se a gente tem um filho 2, seu marido vai ficar com 50%? Não. Seu marido vai ficar com 1/3, esse aqui 1/3 e esse aqui com 1/3. Ou com 33,33. Coloquei fração porque não vai ser uma divisão igual. E aí, igual não, uma divisão redondinha, né? Então, cada um vai ficar com 1/3. Então, essa regra de que o seu cônjuge sempre fica com 50%, ela não é necessariamente uma verdade. Não em todas as situações, tá bom? Então, essa aqui vai ser a parte que o seu cônjuge vai receber por herança, 1/3. Esse 50% ele não recebe por herança. Isso aqui a gente chama de meação. Isso aqui ele recebe porque ele dividiu a vida com você. Isso aqui ele recebe porque ele casou com você. Isso aqui ele recebe por uma escolha. Então, aqui não é herança, aqui é meação. E esses seus outros 50%, que eu vou tentar colocar aqui de outra cor, isso aqui vai para herança. Mas herança de quem? De quem sobrou. Então, os seus filhos vão receber essa outra parte. Ou seus pais, se você não tiver filhos e os seus pais forem vivos. Então, aqui na mesma regra, no mesmo exemplo, você tem o filho 1 e tem o filho 2. Esse aqui vai receber 25%, esse aqui vai receber 25% e o seu cônjuge fica com 50%. Vamos supor que essa aqui seja a herança de Gugu Liberato e que ele não tenha feito o testamento. Quanto que o filho 1 dele vai receber? A gente vai ter que somar tudo. Então, o filho 1 vai receber 1/3 mais 25%. Ou 1/4, para facilitar a fração. O filho 2 vai receber 1/3 mais
Um quarto, gente. Pra quem não entendeu, 25% é um quarto, tá? Agora, o cônjuge. O cônjuge vai receber ali 1/3 mais metade. Porque 50% é metade do patrimônio. Fizemos as contas aqui. As frações finais são: o filho 1 vai ficar com 7/12, o filho 2, 7/12, e o filho 3, 5/6. Desenhei aqui de novo para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui a gente vai separar mais ou menos o que cada um vai ficar. Vamos supor... Isso aqui foi depois do casamento, né? Vamos supor que esse aqui seja uma casa. E esse aqui é um apartamento, tá? Eu vou colocar uma porta assim pra gente diferenciar. E aí, o que que acontece? A gente não vai somar exatamente os valores. Por quê? Porque pode ser que o apartamento tenha um valor diferente da casa e vice-versa. Então, o cônjuge, ele vai ter da casa 1/3 mais metade do apartamento. O filho 1 vai ter 1/3 da casa mais 1/4 do apartamento. O filho 2 também. Com isso, a gente soma os valores de cada para entender quanto cada um vai ficar no final, tá bom? Então, o apartamento vale 100 mil, a casa vale 250, enfim, a gente vai ter que fazer essa conta depois para entender qual é o patrimônio de cada pessoa. Mas faltaram 2 regimes, o da separação de bens e o da participação final nos aquestos. Na separação de bens, é como se o cônjuge, ele não tem metade de nada. Ele vai ser mais um herdeiro. Então, ele vai receber, se você tem 2 filhos naquele exemplo anterior, ele vai receber 1/3 dos seus bens. O regime da participação final nos aquestos, ele é um regime um pouco mais complicado, em que você vive como se você estivesse em separação de bens. Você vai lá comprar e vender seus bens como se você não fosse casado. Mas no final, assim que houver o divórcio, que você falecer, é como se fosse o regime da comunhão parcial de bens. A gente vai ter que apurar tudo que vocês compraram juntos e dividir 50% para cada um naqueles moldes anteriores que a gente fez, tá bom? Então, só para agilizar, vamos para o caso do Gugu. O Gugu não tinha esposa no momento da morte, então todo o patrimônio dele era dos filhos, era uma herança. Mas quando você vai fazer um testamento, você pode testar até 50% do seu testamento. Por quê? 50% já é para os seus herdeiros. Então, assim, eu não gosto do meu filho, eu odeio meu filho. Tá, mas ele vai receber 50%. A não ser que tenha alguma questão de ingratidão reconhecida judicialmente, tudo mais, ele não recebe. Mas, originalmente, os seus herdeiros têm direito a esses 50%. Esses outros 50% você pode doar para quem você quiser, testar para quem você quiser. Ele colocou aqui os sobrinhos, mas ele não colocou os 50% para os sobrinhos. Ele deu só metade. Então, ficou 25% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Deu para entender? O que o STJ reconheceu? Ele reconheceu que o testamento do Gugu ficou 25% para os sobrinhos do todo e 75% do todo para os filhos. Qual que é a diferença? Quando a gente faz um testamento, a gente pode dizer, olha, tal casa vai ficar na legítima. Olha, meu filho vai receber tal imóvel. Então, você consegue separar isso. Quando você invade a legítima, quando você não tem essa separação, quando fala de todos os bens, pode ser que os sobrinhos aqui, eles tenham participação de alguma casa ou algum apartamento que os filhos não querem deixar. Eles não querem partilhar todo o valor para os sobrinhos. Muito provavelmente, eles querem colocar nessa configuração da legítima, porque lá no testamento do Gugu deve constar alguma coisa. Por exemplo, imóveis XPTO estão na legítima e imóvel XYZ estão na parte disponível e imóvel XYZ está na legítima. Então, esse conflito
está sendo gerado agora, segundo as notícias. Além disso, nós tivemos uma ex-companheira do Gugu, que é a mãe das gêmeas. Ela também quer reconhecer uma união estável para que ela entre em um daqueles regimes de bens, muito provavelmente na comunhão parcial de bens, e ela tenha direito aí a 50% dos bens adquiridos durante essa convivência. Tem também um chefe de cozinha, não me recordo o nome dele, eu coloco aqui embaixo depois, mas ele diz também, alega, que ele era companheiro do Gugu há 9 anos. Então ele também quer, muito provavelmente, a participação dele nesses bens. Ele alega que ele não quer dinheiro nenhum, mas ele gostaria do reconhecimento desse vínculo, tá bom? Mas lembre-se que 50% não é da herança toda, são só desses anos vividos juntos, tá bom? Tanto do chefe quanto da ex-companheira. Agora, não tem como a gente ter um posicionamento aqui sobre o certo e o errado, porque a gente não sabe listar exatamente o que consta no testamento do Gugu. Mas muito provavelmente o argumento do advogado do Gugu, o Nelson Williams, é no sentido de que há essa divisão entre a parte legítima, que deve ser reservada para os filhos, e a parte indisponível, que ele pode deixar para qualquer um. Então, muito provavelmente deve haver separação de bens para somar esses valores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente se fala no próximo vídeo.